Pegou. E, Graças a paz, meu irmão. E boa bom, noite. boa noite. A iluminação tá boa aí? Tá dando pra mim bom? Tá, Ou tá escuro? tá dando pra ver, tá dando pra ver. Deixa eu colocar aqui pra ver se fica melhor. E agora, melhorou? Tá, tá conseguindo me ouvir bem aí? Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem também. Beleza, ok. Boa noite, pessoal que está entrando aí, Abraão, Anne Tema da live. e outros que estão entrando. Tá vindo um pessoal legal aí. E até um pessoal que seguidores seus também entraram hoje lá no perfil. Massa, massa. João. Sei lá, pra todo mundo seguir também. É isso É aí. parceiro, aqui não tem. Cadê? É isso aí, olha. Chegou. Vanessa, Braz, Luiz, Newton, enfim, pessoal, sejam desde já todos bem-vindos e bem-vindas, né? E que Deus abençoe a cada um. Essa é mais uma live do Ajan Vargas, e na live de hoje a gente vai estar falando sobre o mercado de trabalho no arquipélago de Fernando de Noronha. Aí eu convidei a Catiane aqui, que ela tem o perfil dela, o Temos Vagas, compartilha diversas vagas, tanto de Fernando de Noronha e de Pernambuco como um todo, né? Mas ela vai estar se apresentando aí para vocês também, porque eu aqui vocês já me conhecem, né? Esse careca, calvo, enfim. E é um prazer te receber aqui também, Catiane. Que Deus abençoe a tua vida, teu trabalho e essa live também. Pode se apresentar aí, meu irmão. Obrigada. Inclusive, você falou aí das vagas de Noronha. Hoje eu já postei vagas, tá? Eu vi que você também repostou. Mas vamos lá, pessoal. Boa noite. Né, primeiramente, é agradecer aí o convite aí do Felipe, né? Esse parceiro aí que tem contribuído para a evolução do trabalho do Temos Vagas. Né? Como eu falei aqui no início, a gente está aqui para se ajudar, né, Felipe? A missão é essa. Meu nome é Catiana. Com certeza. Tatiana Campelo, sou formada em gestão de recursos humanos e pós-graduada em gestão de pessoas. Tá? E estou aí nesse mercado em Fernando de Noronha, mais ou menos desde 2019, atuando como consultora de RH para algumas empresas na ilha, certo? E aí a gente vai falar hoje um pouquinho sobre várias dúvidas que o pessoal colocou aí durante a semana no perfil do Felipe, no perfil do Ajan Vargas, falando sobre dúvidas. Muita gente tem muita dúvida, Felipe, sobre esse mercado em Noronha. Ainda quando a gente vai fazer o processo seletivo, as pessoas não conseguem ainda. Só para você entender como as dúvidas são grandes, que as pessoas sempre me perguntam, mas como faz? Vem toda semana para casa? Então é interessante, né? Já agradecendo o convite, que as pessoas já fiquem, né? Quando vê uma vaga de Noronha, porque assim, eu não vou falar especificamente das vagas que eu trabalho. Eu vou falar do mercado em Fernando de Noronha de uma forma geral, né? Por ter tido na ilha durante 10 dias antes da pandemia, eu pude vivenciar algumas empresas, pude vivenciar algumas coisas também em tempo real, né? Tanto como profissional e como visitante. Então, assim, eu tenho propriedade para falar de como é um alojamento, porque eu dormi num alojamento e visitei um alojamento de várias empresas. Então, assim, a gente vai estar tudo no contexto, mas eu não vou tomar aí tua oportunidade, não. Tu já viu que eu gosto de falar essa Amém. pegada, né? Sim, sim. Mas isso aí faz parte. E tá aqui para isso, né? A palavra está com você, né? E é interessante tu ter falado isso, que uma das expressões que eu uso bastante aqui é campo de batalha, é o campo de guerra. Como assim campo de batalha e campo de guerra? Se uma pessoa se forma em medicina, o campo de batalha e de guerra dela é um hospital, é um ambulatório, é um posto de saúde, é uma clínica. Cada profissional tem seu campo de batalha, né? Assim como um soldado vai para a guerra e vai ali defender seu país ou os interesses do seu país, cada profissional tem o seu campo de batalha. E no que se refere ao mercado de trabalho na ilha, o campo de batalha, por assim dizer, é a ilha de Fernando de Noronha, né? Isso E a gente vai estar justamente tratando a esse respeito. E é bom saber que tu vivenciasse toda essa questão de estar lá, de conhecer um ambiente, de saber como é o dia a dia do trabalhador, porque não somente vai ser teoria, não somente vai ser alguém que conhece, mas conhece distante, mas alguém que conhece, conhece e perto, teve o conhece por ter vivido.
E Justamente. foi um dos diferenciais, Felipe, para que eu pudesse agregar outras empresas, porque aí já falando um pouquinho sobre, resumindo um pouquinho sobre Fernando de Noronha. Quem já fez processo seletivo comigo para Fernando de Noronha, sabe que eu gosto de falar isso em todas as seleções, né? Tem dois tipos de trabalhar em Fernando de Noronha. Tem o profissional que precisa conhecer Fernando de Noronha como visitante, né? Como, vamos dizer assim, como turista, e tem as pessoas que querem trabalhar. Então, eu sempre digo para todo mundo no processo seletivo: eu não estou vendendo um pacote turístico, eu estou ofertando uma oportunidade de emprego. Para que as pessoas entendam que o trabalhar em Fernando de Noronha não é só na folga você ir ali no Morro dos Irmãos e tirar uma foto, você fazer uma trilha do Atalaia, né? Você vivenciar toda aquela natureza. Porque muita gente vai com essa visão. Eu já tive vários candidatos que pararam no aeroporto e não voltaram mais. Quando chegaram lá, foi raciocinar para onde estava indo. E assim, quem estava lá na ilha esperando no aeroporto, porque eu acompanho o candidato até ele chegar no aeroporto de Fernando de Noronha. E aí, quando a pessoa lá estava na hora do voo, ela mandou uma mensagem para mim: Cati, fulano não chegou. Aí eu disse: como assim? Porque ele já saiu daqui. E quando eu fui entrar em contato com a pessoa, depois de horas e horas, foi que ele veio me responder: olha, pensando bem, quando chegou lá no aeroporto, minha esposa disse que não era melhor eu ir não, porque eu ia ficar longe do meu filho. Mas ele só pensou nisso lá no aeroporto. E isso é uma das grandes dificuldades que algumas pessoas que recrutam para lá têm. Eu bato muito no pé. Eu digo: olha, se for para conhecer a ilha, é melhor você ir comprando um pacote pessoa física. Agora, como empregado, eu acho melhor você ir para trabalhar. Porque, querendo ou não, a gente sabe que são várias empresas, vários contatos, né? Vários network. Então, assim, a pessoa fica com a imagem que a outra empresa vai ter, sabendo que foi um candidato que só chegou no aeroporto e voltou. E gerou custos, né? Também para a empresa. Passagens foram compradas, a empresa já estava contando com aquele funcionário. E sem falar, Felipe, que os processos seletivos de Fernando de Noronha não são como os daqui de Recife. Por quê? Aqui a gente vai, faz a seleção, tem todo um processo. Na outra semana a pessoa começa a trabalhar. Lá não, tem empresas que demoram de 15 a 20 a 30 dias para chamar o candidato, porque tem todo um trâmite, né? Muita gente fala que Fernando de Noronha é um país. É basicamente isso, porque tem todo um trâmite para entrar na ilha. A pessoa não precisa de um passaporte, mas precisa do visto da administração de Noronha, né? Que tem um palácio que administra a ilha, né? Tem os administradores da ilha. Então, daqui que a empresa vá lá, faça todo o processo para ter a permissão e a liberação da TPA, que é a taxa de preservação ambiental, onde aquele funcionário, né, o futuro funcionário, ele fica livre de pagar toda a taxa diária da ilha, né, e fica livre para transitar na ilha sem ter nenhum custo, porque tem algumas trilhas, tem alguns acessos lá para o turista que precisa ser pago, inclusive o ônibus. Então, o funcionário ele não tem esse custo. Então, tem um trâmite. Então, assim, a pessoa tem um tempo suficiente para pensar, para conversar com a esposa, para conversar com a família, para alinhar. Aí, quando chega no aeroporto, ou quando chega lá, que passa 2, 3 dias, aí diz: não, eu trabalho muito aqui. Então, Pois é, de Bronca. tudo, a gente já viu um pouquinho. Então, assim, eu gosto, sabe, Felipe, de fazer um processo seletivo muito esclarecedor e muito transparente. Se tiver alguém aí que já fez o processo seletivo comigo, sabe. Tem gente que quando chega lá diz assim: eita, nem era aquele bicho todo que tu fez. Mas por quê? Porque é bom a gente já ser transparente daqui, para que quando a pessoa vá para lá, a pessoa não se depare e não fique, vamos dizer assim, um pouco frustrado com uma realidade, porque é um dinamismo profissional muito grande, sabe? E eu sempre falo que não tem as atividades que a gente tem aqui, por exemplo. Aqui a gente larga de um trabalho, a gente pega um metrô, a gente pega um PE15 Boa Viagem, uma integração Joana Bezerra, a gente vai vendo toda aquela comunidade ali pelo aeroporto, a gente vai se distraindo, vai com um colega de trabalho no ônibus, para no shopping, faz um lanche, vai na Mac. Lá não, lá você larga. Ou você vai conhecer uma ilha, né? Como é que se diz? Uma pista de 7.000 quilômetros. Ou você vai para alojamento. E no alojamento você vai encontrar quem?
Você vai encontrar pessoas do seu ambiente de trabalho. Então, é assim, é trabalho, trabalho e trabalho. Porque se você for na praia no final de semana, uma praia muito conhecida lá, que todo mundo que trabalha na ilha vai, a Praia da Conceição, que é a praia do surfista, todo mundo, seu trabalho tá lá no domingo, na sua folga. Então, assim, não tem para onde correr, né? As pessoas do seu vínculo de trabalho são as pessoas que vão dormir, que vão morar com você, que vão tomar café da manhã com você, que vão almoçar com você. Então, assim, nem pensar em brigar com um colega de trabalho. Ele vai te acompanhar. Convivência tem que ser boa, né? Isso. É, só antes de dar prosseguimento nessas questões assim de todo o processo, Catiane, para situar o pessoal, boa parte do pessoal que eu estou vendo aqui já conhece um pouco, sabe que é uma ilha, né? Isso. E sabe um pouco sobre essa vivência, mas quem está vindo por mim e não conhece muito bem Fernando de Noronha, é a grande ilha ligada ao estado de Pernambuco. Por que Grande Ilha? Porque tem a ilha de Itamaracá, mas a ilha de Itamaracá praticamente é ligada ao continente por uma ponte de menos de 1 quilômetro. Tem a ilha de Santa Leste, que não é uma ilha, mas é uma ilhota pequenininha. Basicamente só tem atividades de turismo lá. E ou outro pequeno pedaço assim, que pode ser chamado de ilha, ilhota, ou simplesmente um rochedo ou um arrecife qualquer, que a gente encontra ao longo da costa de Pernambuco e do Nordeste. Mas Fernando de Noronha é uma grande ilha, um conjunto de ilhas, né, um arquipélago, onde vivem pessoas, Vulcânico. é, onde vivem pessoas, trabalham e por aí vai. Então é importante situar isso para que o pessoal, tanto que está aqui ao vivo, quanto que vierem assistir essa live, se situe. Fernando de Noronha é um arquipélago de ilhas brasileiro e que faz parte do estado de Pernambuco. E a Catiane trabalha numa empresa que recruta e seleciona pessoas para trabalhar, dentre outras partes de Pernambuco, também trabalhar no arquipélago de Fernando de Noronha. Pode prosseguir, Catiane. Deixa eu colocar uma informação aqui para que as pessoas entendam a dimensão da ilha, tá? Teve até um colega aí que realmente eu falei 7.000 quilômetros, são 7 quilômetros. Obrigada, Abraão Smith. Pronto, só coloquei essa informação. Possui. Pronto, a ilha possui 26 quilômetros quadrados. Como você... Basicamente, só rapidinho, basicamente essa dimensão aí, para quem mora aqui em Pernambuco e conhece bem Boa Viagem, Derby, seria mais ou menos uma distância entre Derby e Boa Viagem. Isso. Dois bairros grandes, mas que se você se imaginar vivendo entre esses dois limites, é uma área pequena. É uma área pequena. E eu acho que teve algum colega aí que falou, acho que foi Nara, falou assim: você cria vínculo com essas pessoas. A gente costuma usar um ditado que diz assim: o que acontece na ilha todo mundo sabe, né? Principalmente no mercado profissional. Eu sempre digo para os candidatos: olha, você quer ter boas referências para entrar numa outra empresa, porque às vezes acontece das pessoas não se adaptarem à cultura, né? A cultura de uma outra empresa. Faça bons relacionamentos, crie network de uma forma positiva. Porque sempre tem aquele empregador que conhece, porque a maioria das pessoas que são os empresários e empregadores de lá são ilhéus, né? São pessoas da ilha. A grande maioria, né? Ou foi repassado de um comércio de alguém que era ilhéus. Então, assim, eles se conhecem muito. Eles se conhecem bastante. E sempre tem aquele velho feedback. Olha, trabalhou aqui, mas não teve um bom desempenho, faltava. Então, as pessoas precisam, né, ter esse tipo ter uma saída plausível, vamos dizer assim. Se for por questão de adaptação, ou se for por questão profissional de cultura, apesar que eu sempre gosto de falar que a cultura é muito bem parecida, sabe, Felipe? A gente, dentro da CLT, tudo é igual, tá? Carteira, se alguém já tivesse a dúvida aí, carteira de trabalho é assinada igual, a lei trabalhista funciona tudo de acordo com a CLT. O que acontece às vezes, como toda a área de hotelaria e restaurante, são os horários partidos. Por exemplo, acontece do funcionário entra no estabelecimento para trabalhar, um restaurante. Ele começa a trabalhar pela manhã, faz a limpeza, organiza e larga. Nessa largada ele vai para o alojamento, descansa um pouco
Vamos dizer que ele deu 4 horas de trabalho pela manhã ou pela tarde, dependendo do horário. E aí, à noite, ele retorna para completar a carga horária. Então, alguns estabelecimentos têm esses horários quebrados. Uma coisa muito famosa na ilha é a oia. E aqui a gente chama de bico. E também chama de oia, né? Mas assim, tem É. muita gente que vai para lá, tem o seu emprego fixo, mas vive de oia, né? Vive do bico de um outro estabelecimento. É cozinheiro num restaurante e faz uma oia, faz um bico no outro estabelecimento. E é daí que as pessoas vão fazendo o seu caixa 2 da forma positiva, né? O seu bolsinho vai inchando. Então, assim, Felipe, são oportunidades, né? Bastante, vamos dizer assim, dinâmicas, mas com remunerações bem diferentes das que a gente encontra no mercado de trabalho convencional aqui em Recife. Vamos dizer assim. Hoje, com a pandemia, essa realidade não está tão distante assim, né? Infelizmente, né, com a pandemia, alguns custos, alguns salários. Tanto é que muita gente tinha até se espantado com as vagas que eu tenho divulgado e com as remunerações. Por quê? Quando se tratava antes da pandemia de Fernando de Noronha, salários altíssimos, porque a ilha tinha um fluxo, né, de turistas, né, bem maiores do que a gente encontra hoje, até porque tem restrições agora para entrar na ilha, né? Não é qualquer pessoa que vai entrar. Tem que ter o teste do Covid, tem que fazer o RT-CPR, tem todo tem uma pergunta aí, né? Vai vendo aí as perguntas para eu poder não sair do foco aqui. E tem toda uma burocracia hoje para entrar. Então, tá com a capacidade, né, diferenciada, né? Isso tem influenciado, sim, em algumas remunerações, né? Antigamente, um garçom, ele não tirava em torno de 3.500 de um salário fixo com uma gratificação, a remuneração. Né? E hoje a gente tem essa realidade. E eu sinto isso, Felipe, quando eu peço para o candidato ele me falar a perspectiva salarial dele. Né? Então, chega assim, a perspectiva de 5 a 10 mil. Tanto para uma vaga operacional, quanto para uma vaga administrativa. Né? Então, as pessoas sempre têm essa visão, né, que o trabalho lá, por ser bem remunerado, mas não tem ainda a proporção da quantia, né, do que pedir. Então, assim, voltei? É interessante que as pessoas que tenham Voltou. essa dúvida estejam bastante atentas nisso, tá? Em relação a essa questão de remuneração. Isso varia muito, tá, Felipe? De empresa para empresa. Né? Tem empresa que ela manteve o piso, né? Quando eu digo piso, paga o salário atrativo, e tem empresas que, infelizmente, depois da pandemia, não conseguiu sustentar um salário tão atrativo assim. E eu sempre informo isso no ato da seleção. Quer ir para as perguntas? Que aí já estou vendo que a gente já chegou a 27 pessoas. Era bom colocar aqui, né, pessoal? Sim, sim. É só uma orientação, pessoal, que vocês quiserem fazer perguntas também, porque tem um pessoal que está entrando, fazendo pergunta, comentando. Aqui embaixo da live tem um balãozinho com a interrogação, onde vocês podem mandar a pergunta lá, porque fica salvo para a gente ter acesso e responder, do que ficar mandando a pergunta aqui, que às vezes a gente tem que subir, descer. E às vezes eu me perco também, que o celular que eu estou usando é pequeno, né? Mas eu estou anotando aqui também a pergunta que foi feita. Foi sobre a última pergunta, pelo menos que eu vi. Foi sobre a questão da OIA, Catiane. Se, de acordo com as normas trabalhistas da ilha, né, isso é certo ou é ilegal? Como é que é essa questão das OIAs lá? Então, na verdade, não tem a norma trabalhista, não, lá da ilha, não. Tá? Não sei se foi não sei se foi exatamente assim que foi. Foi assim que foi a pergunta? Foi Pronto. sobre É como se tinha algum problema em relação às normas da eu ilha. falei. Todas as empresas, né? Pelo menos as que eu conheço aqui do trabalho, elas seguem as normas da CLT. Porém, o funcionário que tem a carga horária de 8 horas, se ele larga cedo, ele faz a OIA em outro estabelecimento, tá? Não é na mesma empresa. Porque, de acordo com a CLT, depois que a gente cumpre a carga horária, a gente só tem direito a realizar mais 2 horas extras.
Porém, a partir do momento que esse funcionário larga, ele se encontra disponível para outra empresa para realizar uma atividade extra. Então, se é uma atividade extra e não gera vínculo empregatício e não é todo dia, então pode sim, é permitido. Agora eu vou dar uma dica de algumas empresas que eu não vou citar nomes. Tem algumas empresas que não recomendam. Por quê? Tenho atividade de trabalho já bastante exaustiva. E o que acontece, Felipe? O funcionário vai lá, ele trabalha o seu dia lá, faz sua carga horária, numa atividade bastante dinâmica. Às vezes é o cara que é um garçom e atende o restaurante, e atende a piscina. Então ele tá ali, ó, subindo escada, descendo escada, correndo. E aí, quando é à noite ou quando é de manhã, na folga ou na hora vaga dele, ele vai e faz uma extra. Já foi percebido que o rendimento desse funcionário não é o mesmo se ele não realizasse a extra. Então, tem clientes, tá? Tem empresas que não recomendam. Eles não proíbem, porque não pode proibir, porque isso aí é um livre-arbítrio. Porém, eles não recomendam. Justamente por conta dessa questão da carga excessiva, de achar que o funcionário ele não vai render no outro dia. Já aconteceu da pessoa pedir desligamento, porque não estava aguentando a carga. Só que aí não foi a empresa que disponibilizou para ele, desculpa, essa, vamos dizer assim, esse extra, né? Essa oia, esse bico, né? Então, dependendo de como a pessoa estiver disposta, disponível, aí ela vai encarar essa oia. Mas não é proibido, não é ilegal não, porque a pessoa não está fazendo no próprio estabelecimento e está fazendo fora do seu horário de trabalho. E não é uma atividade Sim. que é constante, que não gera vínculo empregatício. É como se fosse uma diária. Como se eu estivesse pagando uma diária. O Abraão perguntou se depois da pandemia as oportunidades lá estavam boas ou tá escasso. Se tu tem essa noção de antes e depois desse período de Covid, né? Sinto isso com certeza. Abraão, boa pergunta. Antes da pandemia, assim, quando eu iniciei essas consultorias, né, quando eu fui para lá, em janeiro de 2020, eu já voltei com a pandemia explodindo. Para você ter uma ideia, quando eu estava lá, eu já tinha uma outra viagem agendada para o retorno à ilha, para fazer um trabalho de treinamento numa das empresas. Então, assim, vamos dizer que a agenda, né, modéstia à parte, a agenda já estava um pouco se encaixando com as rotinas de lá, antes da pandemia. Né? Então, eram vagas, eram as empresas querendo investir, querendo fazer treinamento, cursos para seus funcionários. E depois da pandemia, a gente sentiu, né, o baque em relação às vagas, como eu falei anteriormente, em relação à remuneração, né? Particularmente, eu senti bastante isso, a remuneração dos candidatos para as vagas caíram bastante. Agora, eu já estou sentindo uma respirada, né? Se vocês acompanharam hoje nos stories, eu já postei, né? Inclusive, o Felipe já repostou também algumas vagas. Então, assim, o mercado está caminhando, né? Como o mercado também daqui de Recife. Está voltando a dar seus passos, né? Um pouco devagar, mas está voltando sim. Mas a sua pergunta, Abraão, a gente sentiu bastante. Foi bem difícil. Pós-pandemia, né? A gente ainda está na pandemia, mas está voltando aí Estamos voltando à ativa. Já postei uma vaga de camareira. Tem 3 oportunidades para camareira. Então, quem quiser aí já vai lá e manda o currículo que a gente vai avaliar. Isso aí. Tem mais perguntas aí também, diz que o pessoal mandou. O pessoal está bem interativo hoje, graças a Deus. Ô, Felipe, uma observação aqui. Eu não sei se vai ter alguma pergunta sobre alojamento, que é o que muita gente tem dúvida. Tem alguma coisa de alojamento? Se tiver, eu deixo para... Deixa eu ver aqui, sim. Porque muita gente fala de alojamento. Inclusive, teve Até agora tem não. Mas pode falar, Pronto, pode então, falar. deixa eu falar um pouquinho sobre os alojamentos lá, né? Os alojamentos não são, tá, da própria pousada ou uma casa. Algumas pessoas me perguntam, vai participar do processo seletivo e quer levar a família. Infelizmente, não pode levar a família, né? Como o Felipe bem explicou muito bem no início, é uma ilha, tá?
Então, a capacidade de pessoas é limitada. Então, se cada funcionário e cada colaborador for levar a sua família, então a gente já vai ter mais uma superlotação. Então, em relação ao alojamento, pessoal, os alojamentos são compartilhados. Varia de empresa para empresa. Algumas são casas improvisadas que tem quarto, com banheiro, que tem cozinha, mas não são todos assim, né? Tem empresas que já possuem seu alojamento próprio, um quarto com banheiro, né? Mas quem já trabalhou fora do estado, já trabalhou em outro lugar, ou até mesmo na ilha, sabe do que eu estou falando, né? Eu digo porque eu dormi num alojamento de uma empresa, tá? O alojamento era um quarto, um banheiro com frigobar e ar-condicionado. Muito, muito, muito confortável. Mas é o que eu sempre falo. Quem gosta do conforto da sua casa, quem gosta da tranquilidade do seu quarto, para quem dorme só, ou dorme com o marido, ou com a esposa, é bem diferente. Né? Eu dormi no beliche, então fiquei embaixo e tinha uma colega em cima. E assim, quando ela se mexia, eu me mexia embaixo, mesmo que eu não queria, mas eu mexia involuntariamente. Né? Então, por que, Kátia, é importante pontuar? Porque nem todo mundo tem essa, vamos dizer assim, essa disponibilidade ou gera um incômodo na pessoa. Né? Eu tenho aí candidatos que estão há mais de um ano lá, há mais de 2 anos, né? Tem um Walter, eu não sei se Walter está aí na live, ele tem esse relacionamento comigo até hoje. Walter está há 2 anos, né? Veio de Limoeiro, participou da seleção e tá lá na ilha trabalhando num restaurante e assim já tá super adaptado, super situado, já voltou para casa, teve férias e não vê a hora de voltar para a ilha, né? Tem o pró, tem o contra, mas também tem o lado positivo. Então, alojamento, eu queria só acrescentar isso aí, tá? Para quem pensa que vai dormir numa casa, sozinho, vai poder levar a esposa, o gato, o dog. Não, não. E um aluguel de uma casa na ilha, além de ser difícil de encontrar, pode chegar a, no mínimo, de 5 mil a 7 mil reais. Oxe, dá Às não, vezes né? o candidato me dá essa opção. Quando eu falo, você é casado? Aí ele faz, sou casado, tenho 2 filhos. É o certo, e como é que vai ficar sua mulher em relação a isso? Porque a gente também tem que pensar no humanizado, né? Porque a nossa seleção, ela também é humanizada. Aí ele fala, não, depois de um tempo eu levo ela. Eu digo, oi? Mas você vai levar ela para morar onde? Aí ele, não, eu vou levar para morar na casa que eu vou morar. Eu disse, não, você não vai morar em casa, você vai morar em alojamento. Então, tem essa cláusulazinha. Complicado mesmo. E é aquela coisa, né? Eu sou casado e tenho filho, e querendo ou não querendo, ser casado, e ainda mais quando a gente tem filho, isso pesa em todo o processo seletivo. Aqui em Recife, para quem já mora no continente, pesa em diversos sentidos, especialmente para quem trabalha no comércio, trabalha em rotina de indústria, ou trabalha mesmo em outra cidade ou no interior, ou viajando, já pesa. Quanto mais trabalhar e morar numa ilha onde você vai passar 6 meses ou mesmo um ano, sem estar perto da sua família, dos seus amigos, do seu futebol no final de semana, para quem é cristão como eu e a Catiane da sua igreja, enfim, está distante de todo mundo que você conhece e ama. Igreja lá tem assim, Felipe. Na tua igreja tem um bocado que mora lá Não, e eu tô trabalha? dizendo que lá tem bastante congregação. Ah, isso eu não sabia, não. Batista, presbiteriana, assembleia, tem bastante denominação. Eu digo, porque quando eu tava lá, eu fui para uma Interessante. lá. Amém, glória a Deus. Sim. O pessoal também comentou, Catiane, é bom saber disso. O pessoal comentou, o Felipe falou sobre a questão de trabalhar lá e aperfeiçoar o inglês dele. E dentro disso que ele comentou, uma pergunta que eu ia te fazer, eu até te mandei, se para trabalhar na ilha é obrigatório ou necessário que a pessoa saiba inglês, espanhol, francês ou algum outro idioma, se isso é um requisito obrigatório ou não. Geralmente, quando isso é um requisito obrigatório, a gente coloca na vaga. Por exemplo, uma vaga de recepcionista bilíngue. Uma pessoa que vai estar ali na recepção, né, recepcionando os hóspedes. Então, assim, a ilha recebe pessoas de diversos lugares, né, de vários países. Então, é necessário para determinadas vagas e sempre que tem, se coloca lá. Pronto, eu postei uma hoje que tinha lá recepcionista. Não precisava ter o inglês, nem o espanhol,
nenhum outro idioma, porque não é bilíngue. Mas quando tem essa função, a gente já acrescenta. Mas é importante que quem queira trabalhar, não só em Noronha, mas em um outro local de turismo, que a pessoa já se prepare para o inglês, porque já é um diferencial, né? Quando eu contrato garçons, eu percebo que os clientes, eles têm um olhar diferente quando eles vêm com esse diferencial, né? A gente, como recrutador, a gente já olha a pessoa com esse diferencial. Por quê? Numa promoção, numa oportunidade dentro do próprio estabelecimento, que a pessoa vá crescer, né? Ou possa ter uma seleção interna, essa pessoa já vai ser utilizada para a vaga, né? Então, assim, é importante que a pessoa tenha. Não é um requisito, tá? Não é um requisito, é essencial, porque a maioria das vagas não precisam, né? Eu digo com autoridade, porque a maioria das vagas que eu posto, né, que eu trabalho, elas não precisam do inglês. Eu acho que só tive gerente de pousada bilíngue, recepcionista bilíngue e garçom bilíngue. Já tive um garçom bilíngue também. Mas nas demais, não. Camareira não precisa. Até porque, Felipe, no dia a dia eles aprendem o básico. Eles aprendem bom dia, boa tarde, boa noite. Eles aprendem o cumprimento. Uma pergunta específica do processo seletivo. Quando é esses processos seletivos bilíngue, como é a questão de tu saber se o candidato fala ou não o idioma? Então, Como é o teste de vocês? então, Ou das empresas, quando né? a empresa solicita, porque assim, a gente faz toda a etapa do recrutamento, tá? Então, quando a empresa solicita, a gente faz a verificação, né? Geralmente, quando vêm as pessoas bilíngues, são pessoas que já moraram em outro país, né? Então, elas já vêm com a fluência. Se a empresa solicitar um teste específico, tá? A gente contrata uma pessoa habilitada para realizar o teste. Eu não realizo o teste de inglês, por não estar habilitada. Ok. Estou anotando as Então, coisas aqui, as perguntas e os negócios aqui também. A Ana perguntou como achamos as vagas e tem mercado para todas as áreas. Um ponto importante ser colocado, pessoal, a economia da ilha funciona principalmente do turismo, mas também do esporte e de outras questões que a Catiane pode falar sobre aí. Mas como é que se acha as vagas, Catiane? Até porque, basicamente, o único perfil que eu conheço que divulga vagas de lá é o teu. isso. Eu vi que você me colocou aqui uma pergunta em relação a professor, área de enfermagem. Essas áreas, as pessoas podem estar acompanhando quando tem seleção e por forma de edital. Certo? Então, aí é no próprio site, na própria página de Fernando de Noronha, tá? Do governo de Pernambuco. Quando tem seleção para o estado, eles já divulgam, certo? Então, vagas, vocês não vão ver vagas aí, geralmente, para professor, porque é concurso. Para policial, né, já tem, o nome já está dizendo, né, concurso também. E para a área de saúde. Eu vi que você colocou aqui como é que funciona, né, a saúde na ilha. Muita gente me pergunta, Cati, as empresas pagam plano de saúde? Não paga, porque lá não tem hospital particular. Lá não tem hospital convencional como a gente tem. Apivida, Redidor, Unimed. Lá só tem o Hospital São Luís, tá? Que é um hospital referência, porque é o único hospital da ilha. Então, se a pessoa precisa de atendimento, ele tem, vamos dizer assim, um atendimento básico. Não realiza cirurgia, realiza atendimento para primeiros socorros. E se por acaso necessitar de algo mais grave, tem um aviãozinho móvel que traz para Recife. Tanto é que quando tem um ataque que teve, eu acho que foi, não sei se foi, não lembro se foi no início do ano, que teve um ataque de tubarão a uma turista que foi uma mordida na mão, né, involuntária do tubarão, ela teve que ser transferida para Recife. Entendeu? Então, assim, uma dor, uma febre, né, tomar um soro, como se fosse uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, é feito por lá. Exames
vem para Recife. Ultrassonografia, grávidas, só permanecem na ilha até o 7º mês, porque não nasce bebê em Noronha. Por quê? Porque não existe maternidade. Então, a candidata, a funcionária, né, o morador, engravidou, precisa fazer uma ultrassonografia, vem para cá. E eu não sei se lá ainda tem, se lá já tem dentistas que trabalham com aparelho. Porque se não me falha a memória, pelo menos até quando eu fui, não tinha. Até para fazer manutenção, precisava vir para a ilha, para Recife. É um desafio. O Leão, É um desafio. com certeza. E isso tudo o pessoal já tem que se citar, né? É aquela coisa. Um negócio que eu observo, Catiane, muito aqui também em outros perfis similares ao nosso, é que o pessoal vê, é postado uma vaga, mas o pessoal não observa os requisitos, não pesquisa a respeito da empresa, parece que não tem noção assim do cargo, do que é exigido e tudo mais, né? Aí vai lá nos comentários reclamar, criticar a empresa, falar mal, enfim. Mas é aquela coisa, toda empresa visa lucro, toda empresa gera empregos, toda empresa beneficia a sociedade de maneira geral. E toda empresa vai querer profissionais a partir de certos requisitos. E para quem, por exemplo, deseja trabalhar em Fernando de Noronha, um dos requisitos necessários vai ser, direto ou indiretamente, saber lidar com essas questões, né? Que podem afetar o seu emocional, o seu mental, o seu familiar também, né? Então, todo candidato que vier participar de um processo já tem que saber, não, eu vou passar um tempão trabalhando numa ilha, vou passar um tempão longe da minha família, vou enfrentar certas dificuldades para mim. Será que eu estou disposto a encarar isso ou não? Se não, é melhor nem mandar o currículo, para não perder o tempo do pessoal, nem os custos que a empresa tem também, né? Nem o seu próprio tempo. Isso. Então, Né? Por isso que eu te falei em relação à entrevista e em relação a ser uma conversa transparente e humanizada, porque eu também me coloco no lugar do candidato. Até como mãe também, né? Como esposa, né? Eu sempre falo. E o candidato até se assusta quando eu digo, olha, se fosse para residir lá, eu não ia residir, porque eu sou urbana, tá? Eu gosto de ir ali no shopping, eu gosto de dar um passeio com a família, né? De fazer viagens e tal, né? Tenho a minha filha. Em relação à escola, lá só tem até o 2º grau. Então, assim, tem a creche para as crianças, mas a escola não tem faculdade, né? Cursos técnicos é à distância. Como você mesmo viu naquela minha caixa de pergunta, eu falei, acho que a pergunta foi sua, sobre a internet. A internet da sim. ilha, né, é bem complicada. Todo mundo que tá lá, até as blogueiras de lá, sempre reclama, sempre fala que para postar conteúdo é difícil, porque a internet trava, né? Tem operadoras, que eu também não vou citar o nome, que nem consegue nem baixar. A gente manda uma mensagem para a pessoa na sexta-feira, no sábado ou no domingo, que a gente consegue ver as 2 listrinhas, né? Então, assim, tem essa dificuldade. Às vezes o candidato chega para mim e fala, Catiana, eu tô fazendo faculdade EAD, não tem problema, eu vou. Eu digo, meu amigo, se for online, você vai ter dificuldade. E às vezes a pessoa não entende, acha que é porque a pessoa não quer recrutar, que é porque a pessoa tá. Mas é porque eu tô falando a realidade, né? É importante que a gente fale a realidade, porque assim, eu tenho interesse em levar o candidato. E eu tenho interesse que ele permaneça. Porque o candidato precisa entender que ele voltando a ineficiência também vai ser do meu processo seletivo. Entende, Felipe? Sim. Porque a empresa, ela contrata, ela quer uma assertividade. Mesmo que o candidato não se enquadre na cultura, eu tenho até, eu não sei se eu consigo te mostrar aqui em números, mas eu tenho um gráfico, né, das pessoas que eu já levei para lá e que permanecem e as que retornaram. Então, assim, eu tenho mais que permaneceram do que retornaram. As que retornaram, a maioria foi por incompatibilidade com a cultura da empresa, por questão de distância. Mas eu consigo ter essa assertividade, eu acredito que superior, por quê? Pela minha transparência na hora de contratar. Às vezes, quando eu ligo para o candidato ou quando a gente faz presencial, eu passo mais de 1 hora falando das dificuldades e dos desafios de se trabalhar na ilha. Porque quando eu mando o perfil para o cliente,
Eu já digo, olha, essas pessoas estão disponíveis. Porque as que não estão já ficaram lá. Já ficaram no meio do caminho. Tanto é que quando eu começo a falar do desafio, falo do desafio, falo do dinamismo, falo da rotina, aí eu sempre faço a pergunta final. Bom, pessoal, posso continuar o processo seletivo ou tem alguém aqui que não tem interesse em continuar? 1, 2, 3, 4, já levanta a mão. E eu digo, parabéns. É bonito vocês fazerem isso aqui agora. Agora é bonito. E não pense que vai para minha lista negra, não. Não vai. Agora, quando chega no aeroporto, ou quando chega lá, vem me dizer, olha, não é como eu pensava. Aí eu pego na orelha, Felipe. Eu pego. Se eu tiver, Isso me lembra. e se Fala, eu tiver pode amigos falar. e colegas que me perguntem, porque a gente sempre troca experiência. Tinha até Lilian que estava aí também. Lilian é uma consultora de RH de uma empresa de lá. E ela sempre me pergunta, Kati, tem currículo, tem perfil e tal. Eu digo, olha, esse daí nem vá, viu? Nem chama, porque no aeroporto ele volta. Eu ia até comentar isso também, né? Agradecer a ela aí, eu vi que ela está participando da nossa live e chamando também o pessoal dela para participar. Eu confundi o nome dela, eu disse Liliane, É Liliane, mas aquele é Liliane, né? Beleza. essa maravilhosa do Vargas Nascimento. Lilian já é uma outra que é do RH de uma empresa de lá. Ela estava aí também, Entendi. eu vi quando ela entrou. Então, assim, ela sempre me pede indicação e a gente sempre troca experiência. Tem pessoas que eu já conheço já, que já trabalhou em algumas empresas. E quando eu mando para o cliente diz, ó, esse eu não quero não, porque eu sou amigo de tal pessoa, de tal bar, de tal restaurante. E disse que esse daí pisou na bola. Ela respondeu. É É interessante maravilhoso. tu falar isso daí, que eu me lembrei do filme Tropa de Elite, né? Para quem já assistiu Tropa de Elite, tem um momento onde é colocado a teste de fogo, né? Bem dizer, os candidatos ali para o BOPE, e é perguntado: quer sair, 02? Vai pedir para sair, não, 02. Pede para sair. É interessante Tu porque vai, é um tu filme que se vai passar o baseia em fatos não, reais. Felipe. Oi? Olha ela aí. É o Lilian quê? Lins. Olha ela aí. Ela também tá aí, Lilian. Tem Liliane do Vargas e tem Lilia também. Olha aí. Aí é interessante que esse filme mostra tanto algo real em relação às forças policiais, mas também algo que é real em relação ao processo seletivo, né? Que é apresentado os requisitos, as informações da vaga, da oportunidade que está sendo dada, e sempre é perguntado, quer ser vagas aqui do continente, da cidade de Recife, quer seja aí nesse processo todo, né? Como tu estás informando. Eu me lembrei dessa cena do filme, né? Vai pedir para sair ou não, Isso. 02? E Seja tem muita bem-vinda aí, gente, Lilian. e tem muita gente, Pode Felipe, falar. que sempre, inclusive até quando eu fiz a caixa de pergunta, teve um rapaz que, por que você demora tanto para dar retorno? Aí eu, retorno? E você participou do meu processo seletivo? Aí ele fez, não, mas eu mandei o currículo. Aí eu queria botar uma observação, pessoal. A gente não dá retorno para quem participa de processo, de quem só envia o currículo, tá? A gente só dá retorno para quem participa do processo seletivo e tá na função. O pessoal perguntou sobre se tem vagas temporárias lá. Acontece nas baixas estações, mas geralmente as vagas que eu divulgo, todas elas são vagas efetivas, não são por contrato determinado não. São para contratos por tempo indeterminado, porque são contratos de licitação. O pessoal passou tanto tempo Aí perguntaram, aí todo mundo para passar a alta. entendi. O pessoal perguntou também se pessoas que moram em outros estados podem participar. Antes de tu falar, Catiane, eu acredito que sim, né? Mas seria bom também se fosse Paraíba ou Alagoas, né? Mas pode falar aí. A gente recebe bastante o perfil de Natal, Rio Grande do Norte, que são pessoas que. Rio Grande do Norte é bem próximo. João Pessoa também.
Quando a empresa me solicita o recrutamento presencial, aí eu já não consigo atender as pessoas de outros estados, né? Por exemplo, eu divulguei uma vaga já faz uns 3 meses de oficial de náutica e oficial de máquinas. Então, era uma vaga, né, bastante difícil de se achar aqui, porque o curso de oficial, né, da aeronáutica só tem no Rio de Janeiro, e se eu não me engano, no Pará, ou esqueci agora o nome do outro local. Então, eu tinha que pegar pessoas de outros estados. Coincidentemente, encontrei uma pessoa morando aqui em Recife, que inclusive já está embarcado, né? Já está na navegação. Mas a prioridade não tem especificação de estado, não. Não tem. É experiência, é disponibilidade. São pessoas que já têm. Eu vi que uma pessoa me perguntou aí, eu não tenho, precisa ter experiência para camareira? Precisa. A maioria das vagas, né? De Fernando Noronha, a pessoa necessariamente tem que ter experiência comprovada em carteira de trabalho. Não pode ser experiência sem registro. Tem que ser experiências comprovadas na carteira de trabalho. Teve um rapaz ou foi uma garota, eu não consegui ver a foto bem, que perguntou, que disse, né, que domina o idioma, eu acredito que no caso tenha sido o inglês, mas não tem experiência, se tem oportunidades na ilha para primeiro emprego ou para pessoas que não têm experiência. Então, pode surgir uma vaga de auxiliar de cozinha, de auxiliar de copa, que é, no modo geral, é uma lavagem de prato, é um corte de verdura. Então, a empresa ela dá essa oportunidade para que o candidato ele venha aprender. Porém, é mínima essas vagas, tá? Mas existem sim. Eu não vou dizer que nunca vai existir, que nunca existiu, porque existe. Mas, como eu falei, no modo geral, a maioria das vagas necessita de experiência. Porque a gente lá não tem, Felipe, é bom frisar aí, que a gente não tem um RH convencional como a gente encontra nas empresas aqui. Por exemplo, o RH é o departamento pessoal, o treinamento, a integração. Então, a empresa, geralmente, ela não tem aquela pessoa que vai ali, que vai treinar, que vai explicar como é que funciona. Então, assim, chegou, pegou, botou a mão na massa. Né? Geralmente o auxiliar administrativo, ele é o RH, ele é o departamento pessoal, ele é a pessoa que vai ali levar a pessoa para conhecer o alojamento, ele é que vai pegar a pessoa no aeroporto, justamente por conta dessa quantidade de pessoas que precisa residir na ilha. O Leandro, eu não sei se eu disse antes já, mas o Leandro comentou que é biomédico, aí ele está falando se está buscando oportunidade na ilha, e se ele poderia ou deveria citar que é biomédico ou não, se isso afetaria de alguma forma o processo dele. Então, aí tem que ver também qual é a outra expertise dele. Por exemplo, para biomédico não existe essa oportunidade de contratação, a não ser que seja via concurso, né? Como eu falei, essas vagas complexas devem ser via concurso. A área de saúde, a área de ambiental, via concurso, né? Educação também. Agora, se ele tem uma outra expertise em atendimento, se ele já trabalhou nessa área comercial, de recepção, de turismo, hotelaria, eu acredito que seria uma boa ele colocar assim, mas destacar no currículo dele que ele quer uma nova oportunidade, né, dentro de uma outra área. Eu não excluiria, não, esse curso, não. Ele está falando aí que já trabalhou com vendas, com público e fala inglês. Eu não sei o que vai acontecer. Aí ele está Eu parei procurando. nos comentários de Lili, eu não tô conseguindo mais ver ninguém falando. É só tu rodar para baixo, aí tu Já vai ver. Ele foi o voltei, último a comentar agora. já voltei, mas não foi. É como se o meu tivesse travado aqui. Tá me vendo direitinho? Tô, tô vendo e ouvindo Se o meu perfeitamente. tivesse travado, eu só consigo ver só Lilian dizendo, Kate me ajuda bastante. E os demais eu não tô conseguindo ver. Parada aqui. Beleza, mas também perguntaram sobre qual o perfil ideal para trabalhar na ilha. Aí depende da vaga, né? Mas, do modo geral, pessoas que tenham experiência, pessoas que tenham expertise, né, na vaga. É bom sempre que as pessoas olharem os anúncios, as pessoas ficarem atentas nos requisitos, né? Como você falou, não dá para a gente criar um requisito, por exemplo,
Se a gente coloca lá que precisa ter o curso de garçom, precisa ter, né? Então, assim, não adianta a pessoa colocar um outro sem ter o curso, sem ter a experiência. Porque, infelizmente, a gente faz um filtro dos currículos recebidos, né? A gente filtra isso. Então, assim, basicamente, no modo geral, é a experiência, né? O conhecimento, o domínio naquela atividade, a formação, se for uma vaga que exija formação, né? Mas no básico, o ensino médio completo atende, e a disponibilidade para residir. E, né, que a gente ainda não falou aqui, a maioria das empresas, elas trabalham com duas modalidades de residir na ilha. Ou você passa 6 meses, e após os 6 meses você tira uma férias de 15 dias, vem para casa, passa 15 dias com a família e retorna. Ou você passa um ano e tira as férias de 30 dias. Quando é as férias de 30 dias, tá, com um ano, as empresas, Felipe, elas arcam com a passagem. Isso varia muito de empresa para empresa. Tem empresa que pede para o funcionário pagar a primeira passagem, ela paga a volta. Tem empresa que paga a ida, ou vice-versa. Tem empresa que nos 6 meses paga uma e a empresa paga a volta. Mas, no modo geral, quando é as férias obrigatórias de 30 dias, de um ano que a pessoa está residindo lá, a empresa ela arca com as passagens. Lembrando que é um ano, mas tem outras pessoas na escala, tem outras pessoas para tirar. Então, assim, não é necessariamente um ano batido. Eu sempre digo isso para o candidato e para todo mundo ficar na perspectiva do limite das férias, né? Porque existe um limite para tirar férias. Não pode Sim, passar sim. um ano e 11 meses. Quando o período aquisitivo vence. O pessoal está perguntando bastante sobre vagas. Pessoal, para quem não conhece ainda o perfil da Catiane, é um perfil que divulga muita vaga, praticamente é o único perfil que eu conheço que divulga vagas para Fernando de Noronha. E essa live é justamente para responder dúvidas de vocês, situar vocês em oportunidades e principalmente combater uma ideia que aqui no Hajam Vagas eu sempre digo. Todo dia, graças a Deus, tem oportunidades. Pode estar a dificuldade que for a nível nacional de desemprego, as questões políticas, as questões de pandemia que interferem também, mas graças a Deus todo dia tem oportunidades de estágio, de emprego, oportunidades de fazer OIA, seja lá em Fernando de Noronha, seja aqui no continente, enfim, todo dia tem oportunidades, porque Deus é bom o tempo todo. Então, essa live é para situar vocês sobre oportunidades em Fernando de Noronha. Isso. E o melhor local para vocês acharem as vagas, se situarem quais vagas tem disponível, é através do perfil da Catiana. Então, vão lá no perfil dela, vejam os stories, ativem as notificações, porque se vocês não ativam as notificações do perfil dela ou do meu perfil, vocês já seguem um monte de perfil nas redes sociais e aqui no Instagram. Aí é uma disputa de atenção. Vai aparecer o que vocês mais É veem. verdade. Mas se vocês ativam as notificações do meu perfil, do perfil dela, vocês sempre vão ver as vagas e o que é postado e os stories em primeiro lugar. Por isso que eu sempre digo, ativem as notificações, interajam com o perfil, manda direct para ela perguntando quais as vagas disponíveis e ela sempre está postando, é bem ativa aí no perfil dela. Então, se querem saber se tem vaga de jardineiro, zelador, que teve um rapaz que perguntou aqui, ou qualquer outro tipo de vaga, vai lá no perfil dela e pergunta. E lembrando, Também, né, normalmente, Felipe? No seu também, né? Porque justamente, quem tá aí também que tá seguindo meu perfil e não te segue ainda, já vai lá e segue, porque assim, como eu falei, né? A gente é parceiro, a gente como a Kaline também, né, que é sua parceira, então assim, a gente já tem esse relacionamento, cada um reposta, cada um posta, então quem puder já acompanha aí o Ajan Vagas, Vagas Nascimento, Kaline.rh também, RH com Suzana também sempre posta. A gente tem vários perfis aí que tá aí com a gente se ajuda, né? A gente aqui não tá na competição, a gente tá aqui para cada um desenvolve o seu trabalho da melhor forma e não tem aqui concorrente, a gente tem parceiros.
Amém, verdade. E lembrando, pessoal, que praticamente a maior parte das oportunidades, né, giram em torno dessa questão do turismo. Então, praticamente todo, se você já tem experiência na área de turismo ou em áreas que se relacionem a isso, aí é garantido de você ver oportunidades assim. O pessoal perguntou, Catiane, sobre qual o índice de vagas que aparece, a quantidade e quais os tipos de vagas que mais aparecem. Então, carro-chefe, garçom, auxiliar de cozinha, cozinheiro. Quer ir colocando aí no perfil? Quer que eu vá... Pode ir dizendo que Pronto, eu vou botar. essa live vai ficar salva aqui no Instagram e no nosso canal no YouTube também, para o pessoal Ah, assistir. certo. Eu já ia colocando já para facilitar aí o pessoal. Pronto, mas garçom, auxiliar de cozinha, cozinheiro, vagas administrativas para o financeiro, faturamento, uma oportunidade muito boa também para quem é da área de logística. Eu tô vendo que meu amigo Braz está aí, fez seleção comigo aqui em Recife. Muita oportunidade para a área de logística. Recentemente a gente fechou já uma candidatura para líder de logística. A pessoa já está no processo seletivo. Eu estou aguardando só o cliente dar o ok para fazer a contratação. Mas vagas para a área de restaurante, garçom, cozinheiro, auxiliar de cozinha, cumim também. Cumim. Pronto, Felipe. Eu esqueci de te falar. Uma vaga que não exige experiência e não exige, não tem tantos requisitos assim, é a vaga de cumim. Então, jovens que têm facilidade em comunicação, que têm facilidade com atendimento, né? Quando vê uma vaga de cumim, pode apertar o dedo e mandar o currículo, porque as empresas dão oportunidade no desenvolvimento desses profissionais. Né? Para quem não sabe, o CUMIM é o auxiliar do garçom, né? A pessoa que é responsável por estar ali, né, atrás do garçom, retirando os pratos, né, fazendo a limpeza dos talheres. Então, a pessoa que está ali auxiliando no salão, na organização, vamos dizer assim. É isso aí. Também perguntou, o Ilma perguntou se o processo seletivo demora para encontrar o candidato. Bom, como a gente já tem um engajamento aí interessante, né, nas redes sociais, graças a Deus, esses parceiros aí, e assim, contando também com a expertise, né, de recrutar, a gente não tem tanta dificuldade, não, em relação a fazer a triagem. Porém, a dificuldade é na comunicação do currículo. Geralmente, o currículo não é aquilo que ele fala. Por exemplo, o candidato vai lá, eu boto as características da vaga. Quando eu pego o currículo, ok. Mas na entrevista, algumas informações não têm coerência. Por exemplo, ele colocou lá: trabalhei no restaurante Maria Maria, de 2019 a 2021. Na entrevista, quando eu pergunto sobre essa experiência, aí ele me fala que não foi carteira assinada. Aí o candidato bota no currículo que é solteiro. Quando chega lá, ele é casado, ele tem 4, 5 filhos. Então, assim, a dificuldade é na questão da elaboração do currículo, né? Que as pessoas ainda têm essa dificuldade de elaborarem o currículo, de fazerem com que o currículo esteja uma comunicação mais clara, não dando tanto trabalho ao recrutador. E aí, quando a gente faz a seleção presencial, a gente tem esse. Quando eu peço a carteira de trabalho, já aconteceu de eu pedir a carteira de trabalho e a função que ele disse que exercia não bater com o que está na carteira de trabalho. Os espertinhos não passam por mim. É o velho jeitinho brasileiro, né, que o pessoal quer dar, né? Não, Diz que sabe mas inglês se e não sabe, mas por ensinar eu exemplo. faço. Aí eu digo, olha, meu amor, por mim, eu contrataria várias pessoas que estão aí colocando eu quero, eu quero, eu quero. Mas o candidato, ele precisa entender que o cliente, quando ele contrata um serviço de recrutamento e seleção, ele quer um serviço com excelência e ele tem as características da empresa. Né? Muita gente fala, mas eu mandei o currículo e nunca fui chamado. E eu sempre peço um pouco de paciência para as pessoas. Eu sempre falo, olha, são vários currículos que a gente recebe por dia.
né? São mais de 400 currículos que a gente recebe. Então, assim, tem toda uma logística por trás do envio do currículo. Às vezes eu mando o perfil, o cliente não aprova, porque assim, não é só eu fazer a seleção e ele vai ser escolhido, não. Eu faço a seleção, faço as provas, faço uma triagem, mando para o cliente. E o cliente diz, olha, Felipe, né? Tal, tal, tal. Tá bom, Cátia, mas eu não gostei. Eu não acho que ele tem o perfil do meu estabelecimento. E tá tudo bem. Né? O cliente, ele tem esse poder de escolha também. Até porque é um casamento. Ele é que vai ter aquele profissional no relacionamento com ele dia a dia. Então, nada melhor do que ele mesmo, né, definir o perfil adequado para trabalhar na empresa dele. Justamente. A Vanessa perguntou se a pessoa trabalhou prestando serviço como um MEI, que é uma modalidade de trabalho que existe atualmente, se é considerado como experiência ou não. Se foi feito um contrato, é considerado sim. Se foi feito um contrato, né, comprovando o vínculo entre o MEI, entre o pequeno empreendedor, né, o empresário individual e a empresa, sim. O Davidson perguntou: as funções que constam na carteira digital contam, pois perdi uma das físicas. Conta, David. Davidson. Até porque a carteira digital que o Ministério do Trabalho disponibiliza é só uma versão digital da física, né? E Isso. especialmente nesse período de pandemia. A Nara perguntou: faça entrevista depois com o cliente, além de você? Isso mesmo, Nara. Nosso processo, tá? Isso não é. Tem outras empresas também que tem outras pessoas que fazem o recrutamento ou a própria empresa. Mas se você for recrutada pelo Temos Vagas PE por mim, você vai ter o contato comigo, né? Eu vou fazer uma ligação, vou tirar umas dúvidas do seu e-mail e do seu e-mail, não, desculpa, do seu currículo. E logo em seguida, né, que a gente fizer o presencial, né, depois que a gente fizer toda a análise, eu vou estar mandando esse perfil via um formulário para o cliente. E depois que eu mandar para o cliente vai entrar em contato, né? Porque ele é o que vai contratar. Ele entra em contato com o próprio candidato. E aí ele vê se ele vai fazer uma chamada em vídeo, se ele vai usar um aplicativo, o Zoom, o Meet. E aí ele faz da forma dele. Agora sim, eu faço essa comunicação. Eu ligo para o candidato para informar que a empresa vai ligar para ele, que ele se prepare, que ele esteja no local adequado. Eu faço dessa forma também. O Felipe perguntou sobre a questão de racismo na ilha, se isso tem na contratação, nas empresas. É assim, Felipe. A Catiane pode dar uma resposta também. Isso é uma questão muito cultural e muito política que existe muito no nosso país, né? Mas é principalmente uma questão entre pessoas, porque empresas querem saber de um profissional qualificado e experiente, cumpra aqueles requisitos e cumpra a sua função. Se você é negro, branco, amarelo, vermelho, você pode ser de que cor, de que idade for, de que região do país for, ter o sotaque que for, a empresa quer saber de um profissional devidamente qualificado e capacitado para exercer aquela função. Não quer saber da sua cor, da sua religião ou de outros critérios. Isso mesmo, Felipe. Pode falar, Você falou, Tatiana. isso é questão de educação mesmo, isso é questão da pessoa, do indivíduo, né? Até porque eu sempre deixo claro nos processos seletivos que independente da minha condição, independente da minha crença, independente do que eu penso, independente da minha visão política, né? Eu estou ali para realizar a captação, né? Para realizar a contratação. Então, se o candidato ele é de uma cor diferente da minha, se ele é de uma religião diferente da empresa, enfim. Até porque Fernando de Noronha é uma ilha multicultural, então todos são muito bem-vindos, tá? A gente faz processos seletivos, eu tenho candidatos funcionários que são homossexuais, que são cristãos, que são ateus, que são agnósticos, e como você bem falou, são todos bem-vindos, até porque a gente não está aqui fazendo. A gente nem precisa, né? De acordo com a minha crença, eu não estou aqui para fazer acepção de pessoas, pelo contrário. Eu estou para amar uns aos outros. Então,
Nem passa, nem passa. Preconceito por mim, ele nem passa. Se Justamente. for O Braz, colado, se rodar a baiana, eu contrato do mesmo jeito. é isso aí. O Braz falou: devo colocar no currículo vínculos de trabalhos informais exercidos por mim? Se você tiver uma referência ou como comprovar e for para acrescentar os que você já tem de uma forma que já foi contratado, carteira assinada, é interessante colocar sim. Agora, se não consegue comprovar, só vai estar ali. Mas toda Massa. informação é bem-vinda, até porque não vamos desvalorizar também as experiências informais que a gente teve, né? Mas as empresas, elas dão credibilidade àquilo que foi registrado em carteira de trabalho. Eu estou com a tela aqui das perguntas. O Jonatas perguntou: existe uma média para tempo de experiência em currículo para vagas de base, por exemplo, auxiliar de cozinha? Não, não. Geralmente as empresas ela pedem a. Isso varia de empresa para empresa, mas a experiência mínima de 6 meses. Agora sim, uma vaga para um perfil de liderança, um gerente de pousada, né? Precisa ser uma pessoa que tenha uma base legal, um conhecimento legal. Então, a gente já exige que seja uma pessoa que tenha uma vivência naquela função de no mínimo 2 anos. O Agi comentou: tem vagas para adolescente de 15 a 21 anos. Eu acho que a pergunta dela é sobre a questão de jovem aprendiz. Vê só, Gi, a Catiane já fez sinal aí que não tem, e basicamente em empregos de jovem aprendiz exige um acompanhamento entre a empresa e a escola. Isso. E esse acompanhamento não vai ser feito numa ilha, apesar de ter escola lá, como a Catiane já informou aqui, esse acompanhamento é melhor feito aqui, porque também tem um acompanhamento família, nessa participação do adolescente ou do jovem aprendiz. Está aprendendo uma profissão, está indo para a escola e ainda está fazendo um curso que é pago pela empresa, ou às vezes é ligado ao Senai ou ao Ou Certinato. auxiliar, né? Então, Então, é um vínculo que precisa ser, né? Reforçando o que você está falando, que precisa ser entre a empresa e o curso, né? Estágio precisa estar vinculado a uma faculdade. Então, não é comum, não. Eu não vou dizer que eu nunca vi, porque realmente eu nunca vi. Mas pode acontecer, mas eu nunca vi. Justamente e fora que e fora que quem é de menor, né, Catiane, para ir trabalhar numa é ilha, inviável, é zero, inviável. zero oportunidade. Até porque, Felipe, eu acho que é importante falar que, assim, a ilha, né, como você falou da questão da mente, as empresas têm essa preocupação, esse acompanhamento, né, sempre. Eu tenho um grupo com todos os candidatos que eu já recrutei que estão lá, né, e nesse grupo eu sempre pergunto se eles estão bem, se eles estão precisando de alguma coisa, se eles querem conversar, se eles querem. Eu quero ser a ponte, né, deles aqui, para eles entenderem que eles têm alguém aqui que está cuidando deles. Mesmo que o processo seletivo já foi encerrado, eu já recebi por isso. E aí eu sempre pergunto aos meninos, porque existe uma carência emocional, né? As pessoas que têm dificuldade, que têm problemas com bebidas e não sabem lidar com isso, elas acabam que elas se afogam, né, no consumo excessivo, né, de bebida alcoólica. Eu já tive funcionários, né, candidatos. Eu vou falar candidatos porque, para mim, eles são candidatos, né? Para a empresa, eles são os funcionários. Eu já tive candidatos que foram contratados e tiveram que ser desligados por problemas de drogas, por problemas de álcool, né? Porque a pessoa, infelizmente, não teve uma inteligência emocional para lidar com a saudade, para lidar de estar longe de casa. E a mente ficou vazia e foram lá e fizeram a festa, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre pergunto na seleção. Eu pergunto e mesmo que eles não me respondam, mas eu sempre deixo o se liga. Pessoal, quem tem problema, ou quem já teve, quem está em tratamento com problema de bebida, né, com consumo, até porque eu acho isso uma pergunta um pouco invasiva, você perguntar no meio de tanta gente, né? Você Sim. consome álcool, né? Você consome drogas. Como eu falei, o processo ele precisa ser humanizado. Então, eu sempre dou esse toque. Se você tiver
repense e pense nessa oportunidade, né? Que não vai ser a última. Mas é importante que o candidato saiba que se ele tiver, né, essa fragilidade, eu não estou dizendo que ele não pode beber. Ele pode. Ele vai lá nas suas horas vagas, ele toma sua cervejinha. Eu não sei se o bolso dele vai aguentar. Porque uma long neck, né, de uma bebida, né, popular, uma Heineken, aquela verdinha lá, é R$ 22. Então, assim, para quem? Para quem fuma, é R$ 15 uma carteira de cigarro. Ou é 20 reais. Quem tiver aí, Vai trabalhar, quem tiver aí na live, vai trabalhar para bancar o então, vício. assim, entendeu? Né? E ao invés da pessoa estar juntando dinheiro, porque quem tá lá sabe que dá para juntar um dinheiro legal. Felipe, só para tu ter uma ideia, as empresas, todas elas pagam as três principais refeições. Ou seja, o funcionário ele não tem custo com alimentação. Alimentação diária, tá? Café da manhã, almoço e janta. Todas essas refeições são pagas pela empresa. A empresa ela paga as passagens, né? A empresa ela dá a moradia, mesmo que não seja uma moradia, uma residência, uma casa, mas é uma moradia, colchão, cama, frigobar, ar-condicionado, ventilador, é um teto, né? A pessoa está ali acomodado, né? Dentro do alojamento, né? Dentro do que se condiz ao alojamento, eu acredito na NR18, me lembra aí. Então, dentro da norma, a empresa ela fornece um alojamento. Então, assim, o custo extra que a pessoa vai ter é com higiene pessoal, é se a pessoa for no final de semana fazer um lanche, for fazer um passeio. E geralmente, para quem trabalha lá, eles têm isso bem acessível, né? Eu digo porque eu fui presenteada com um passeio de barco lá, né? Por funcionários de empresa. Então, quem é funcionário sabe que é bem acessível esse turismo para eles. Então, não tem esse custo excessivo. Agora, se for uma pessoa que tem um vício, que tem um descontrole sobre a bebida e sobre outros tipos de consumo de droga, lícita ou ilícita, infelizmente, não vai sobreviver na ilha. Não vai. Não é aquele ditado que diz o que fica no que fica em Vegas, não. O que faz na ilha fica na ilha, não. Todo mundo da ilha sabe. Inclusive o recrutador. Porque a empresa, ela liga para o recrutador e diz, olha, não tem fulano que você mandou para cá, com aquele perfil bonitinho, tá dando trabalho, vai voltar. Ela faz questão de avisar. Justamente. É, tá chegando o tempo aqui, Catiane. Normalmente o Instagram interrompe com 1h20, 1h30, mais ou menos. Não sei se essa regra mudou, né? Do tempo da live. Mas tanto no meu perfil tem a caixinha de perguntas aberta, pessoal. Quanto eu acredito que Catiane também pode abrir um aí para estar Nossa, respondendo sim. as perguntas e dúvidas de vocês. E eu gostaria, Catiane, que tu desse um geral assim de dicas para o pessoal que deseja trabalhar na ilha, deseja pegar alguma dessas oportunidades, né? Além das que já foram dadas, ou as principais dicas para tu, para esse pessoal. Então, pessoal, como já foi abordado aqui, para quem chegou agora, fiquem atentos nos nossos perfis, né? Tanto do Meia quanto do Felipe. A gente sempre está postando a vaga. A gente posta a vaga na medida que o cliente solicita, tá? Porque senão o pessoal fica me cobrando: cadê as vagas? Cadê as vagas? Daí eu fico aguardando o cliente mandar. Se você tem alguma capacitação, algum curso nessas áreas que a gente falou aí, de atendimento, de recepção, né, de camareira, temos vagas em aberto para camareira, tá? Então já vai lá no perfil, manda o currículo, o e-mail para quem quer mandar é o Temos Vagas em Noronha, tá? Então essas vagas que a gente já citou aí, já podem mandar porque fica no banco de dados, porque alguma empresa solicitando, eu já posso estar enviando, ou se alguém me pedir indicação, né, como a Lilian falou aí, que eu sempre estou ajudando a empresa dela, eu sempre mando também, porque o objetivo aqui, além do meu trabalho, né, que é o meu ganha-pão, também é fazer com que as pessoas tenham esse acesso mais rápido ao mercado de trabalho na ilha de Fernando de Noronha. Tá? Então, fique ligado nas vagas, se qualifiquem, prestem atenção nas divulgações da vaga, prestem atenção nos requisitos das vagas, né? Se capacitem também, façam cursos, né? Criem networking, criem relacionamentos, né? Façam cursos gratuitos,
né? Para o Senac tem diversos cursos nas áreas. A gente contrata muita gente, né, do Senac. Então tem cursos na área de recepção, de hotelaria. Então procurem criar, né, engajamento nas áreas que vocês querem participar. Isso é bem interessante também. E acompanha a gente aí, fica ligadinho. Teremos outras oportunidades, outras lives também para esclarecer outras dúvidas. Porque acho que uma foi pouco, viu, Felipe? O engajamento aí do pessoal foi muito bom. A gente teve pouquíssimas Com saídas. certeza, Se você conseguir segurar o com pessoal aí certeza. por bastante tempo aí com conteúdo, eu acredito que bastante interessante. Né? Muito obrigada, Felipe, pelo convite. Né? Muito obrigada pela parceria também. Que Deus abençoe aí a sua busca na recolocação. Como eu lhe falei hoje, há um tempo determinado para todas as coisas. Então, sua oportunidade vai chegar e vai vir, ó, caprichada. Amém. Não vai vir como Com você quer, certeza. né? Porque Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou imaginamos. Então, assim, Ele vai te surpreender. Amém. Eu te agradeço também, Catiane, pelo apoio aí, pela participação, pela parceria e tudo mais. E como tu disseste lá atrás, né? É uma parceria que é feita tanto com você quanto com outros perfis da área também. Isso, E uma coisa que eu ouvi certa vez, quando a maré sobe para um, sobe para todos. verdade. E como dizemos aqui no Hajam Vagas, todo dia Deus manda novas oportunidades. Cabe a vocês estarem de olho, estarem atentos, utilizarem essa rede social aqui para algo útil, não somente para ver vida de famosos, ouvir fofoca, meter o pau em político. Vai procurar emprego, galera. Procurar se capacitar, procurar algo melhor para a própria vida e família de vocês. Utilizem essa rede social de maneira útil e proveitosa. E em relação ao mercado de trabalho na ilha de Fernando de Noronha, alguns conselhos práticos que eu poderia dar, né? Tenham bem trabalhado a questão em vocês de como lidar com a solidão, porque por mais que lá venham a ter pessoas, invariavelmente vocês vão ter que lidar com vocês mesmos, com os momentos que vocês vão estar sozinhos, com a saudade, enfrentando pensamentos acerca do passado de vocês, de escolhas que vocês tiveram, porque queira que não queira, vai ser também uma oportunidade de vocês pensarem a respeito da vida de vocês, pensarem a respeito das escolhas de vocês, sobre o que vocês querem fazer daqui por diante, se querem permanecer trabalhando lá, ou se querem outras oportunidades, e não somente sobre aspectos profissionais, mas também pessoais, sobre sonhos e por aí vai. Então, tenham bem trabalhado ou trabalhem bem essa questão de como lidar com a solidão de vocês e os hábitos que vocês têm. Eu, por exemplo, se eu encarasse trabalhar na ilha de Fernando de Noronha, eu ia viver lendo livros e mais livros, que é um hábito que eu gosto bastante e é um hábito que é eu e os É livros. verdade. Então, como vocês lidam com essa questão da solidão, é um ponto muito importante a ser considerado ao se pensar na questão de trabalhar em outra ilha, em uma ilha, né? E um ponto importante que tu falou, Catiane, é sobre essa questão de diferenciais para promoção. Infelizmente, a gente no Brasil meio que tem, assim, me perdoem a palavra, mas uma síndrome de vira-lata e de medíocre, de se acostumar e de se nivelar por baixo, ao invés de se nivelar por cima. Quem são os melhores na minha área? O que eu posso aprender com as melhores pessoas na área de biomedicina, na área de RH, na área de psicologia, de educação, de segurança? Se nivelem por cima, busquem ter diferenciais. Por exemplo, para Fernando de Noronha, um grande diferencial pode ser saber falar inglês, espanhol, saber falar em libras, conversar com surdos, com pessoas que têm deficiência auditiva e outros diferenciais que vocês podem ter. E como a Catiane falou aí de uma vaga oficial de náutica, com certeza é uma vaga que tem um salário ótimo, mas para você se qualificar nessa área, ó para aí. A tacada boa, juntando ao longo de um ano, dá para comprar casa, apartamento, Tá um casa. pouco abaixo do mercado, né? Os profissionais da área que tiver. Porque assim, eu sempre gosto de fazer uma pesquisa salarial, né? Para dar uma filtrada bem. Tá um pouco abaixo, mas assim, é um salário bem atrativo. Eu já tive vagas para engenheiro, né? Engenheiro civil, de R$ 6.000, né? Já tive, recentemente postei uma vaga de auxiliar de copa, R$ 2.000. Aqui a média salarial para auxiliar de copa aqui, que é só quem vai lavar prato e cortar verdura, é de 1.200, 1.240.
né? Passagem e ticket de alimentação. Então, assim, é uma valorização. Tu me falou algo aí, Felipe, que me chamou a atenção, a questão de propósito, né? Tem uma frase que diz assim: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu tenho um funcionário lá que, para mim, ele é uma referência, tá? Quando eu recebi o currículo dele, ele é do interior de Pernambuco, né? Mas ele já está 2 anos lá na ilha de Fernando de Noronha. E ele veio com muita força de vontade e tal, e tá lá. Quando ele completou 1 ano que ele estava lá, ele mandou uma mensagem para mim, agradecendo a oportunidade. E eu digo a ele que não é mérito meu, é mérito dele. Mas ele queria agradecer porque ele tinha conseguido comprar uma casa no interior para os pais dele. Em 1 ano. Foi milagre? Foi mágica? Não. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E Walter, ele escolheu trilhar um caminho. Ele escolheu ir para lá e ter propósitos, né? Ter sonhos. Como a gente tem aqui também. O fato de eu ter saído da CLT, isso aí é uma outra live, e ter vindo para Amém. consultoria, né, para ser empreendedora, ter o meu negócio, foi viver um sonho. Eu tenho meus propósitos. Então, assim, quando a gente tem um caminho, quando a gente sabe onde a gente quer chegar e para que a gente quer chegar, basta a gente só ter objetivos, né? E ele tem um objetivo. Ah, Cátia, foi uma casa no interior de Limoeiro, mas ele comprou a casa. Talvez quantos anos ele levaria para comprar se ele estivesse numa outra oportunidade? Ou se ele não tivesse propósitos? Ou se ele gastasse com uma outra coisa? Ou se na hora que ele estivesse lá na ilha, ele só se preocupasse em tomar o banho de praia dele? Ou se preocupasse em estar no bar do cachorro lá no forró, que é bom danado? É o que tivesse um pagode do Muzenza. Então, assim, é objetivo. Não só para lá, para as oportunidades da ilha, mas para as outras oportunidades. A gente precisa encarar o mercado profissional, é sério, né? Com uma seriedade. É daqui onde a gente tira o nosso sustento. É daqui onde a gente cria os nossos sonhos. Né? Então, assim, eu sempre falo, não é uma venda de pacote turismo. Eu estou lhe ofertando uma oportunidade de emprego. Cabe a você saber o que você vai fazer com ela. Eu tenho um candidato que está lá só diversão e não quer voltar mais, não. Porque a mulher não está enchendo o pé do ouvido, porque não tem menino gritando no pé do ouvido. E para ele tá tudo bem. E para mim também tá tudo bem se ele estiver fazendo o trabalho dele. Mas tem candidatos assim como o Walter que está construindo o sonho, não só dele, mas dos pais dele. E está me motivando para construir os meus também. Né? Porque isso me motiva, isso te motiva. Tem gente que pensa que, não, só contratou, eu pego meu dinheiro do cliente e tá ótimo. Não, não tá ótimo, não. Eu fico feliz quando eu recebo feedback, né? Quando eu vi o Braz dizendo aí, ó, Cátia me ajudou muito. Foi um candidato, não foi um amigo que estudou comigo na escola, mas é uma pessoa que eu tive o prazer, o privilégio de fazer um processo seletivo. Um cara sensacional, um baita de um profissional, né? Chegou até a trabalhar numa empresa. E assim, quando eu vejo a oportunidade, por que não mandar para ele? Porque ele está ali em busca dos sonhos dele, assim como eu e você tá também. Então vai além, sabe, Felipe? Vai além de sonhos, de propósitos, de objetivos, né? Assim, é complexidade, é uma missão mesmo. Eu digo que RH, consultoria, assim, foi uma missão, né, dada por Deus, né, para que a gente pudesse abençoar de várias formas. Voltou. É isso. Foi porque A, estava descarregando aqui. a gente tem tempo aí para A dar live tá tão boa, a live tá tão boa que o celular tá descarregando aqui. Mas antes que ele apague ou o Instagram derrube a live, eu já vou deixar ela salva aqui. Mas, pessoal, vamos ter outras lives sobre diversos assuntos. Eu sei e é propósito de Deus, é através desse perfil, não somente divulgar vagas, mas ajudar vocês também, porque, como vocês, eu já enfrentei um dia e atualmente estou enfrentando a busca pela recolocação no mercado de trabalho. Não desistam, não se desesperem. Graças a Deus, todo dia temos oportunidades aí. Aqui no perfil também eu compartilho um pouco da minha luta, da minha busca, né? E como eu já enfrentei em diversos outros momentos esse período, eu sei que no dia seguinte o sol vai raiar. No dia seguinte, Deus manda a provisão dele, manda o cuidado dele. Por mais que a gente enfrente uma longa tempestade aí, um longo deserto, no dia seguinte vai vir o sol, vai vir a chuva, vai vir as oportunidades. Então, cabe a vocês estarem atentos e aproveitarem. E o pessoal mandou muita pergunta aqui, Catiane.
Eu peço ao pessoal que depois vá lá no perfil da Catiane e manda as perguntas no privado dela, porque meu celular é muito pequenininho, aí não dá para estar virando assim, sem acabar fechando a live ou cutucando em alguma coisa que eu não deveria.